Boa noite, igreja. Graça e paz. Graças a Deus, por esse tempo que o Senhor tem nos proporcionado. Mas essa oportunidade de estarmos juntos na casa do Senhor, louvando e bendizendo o nome santo dEle. Amém, amados? Vamos... Na outra oportunidade que nós tivemos aqui, nós falamos sobre aquele texto de Pedro, 1 Pedro 3:18, 2 Pedro, Foi 2 Pedro. E nós vamos, hoje, fomos desafiados aí pelo pastor, pelo Ismael, a estar ministrando a palavra do Senhor. Então vamos dar continuidade àquele texto e tema que o Senhor propôs no nosso coração. Isso, 2 Pedro, capítulo 3, versículos 17 e 18, ainda falando sobre romper, e nós havíamos falado que, conforme orienta Pedro, lá em 2 Pedro 3:18, ele estava falando com os irmãos a respeito dos acontecimentos dos últimos dias, sobre a vinda do Senhor, e ele falava que o antídoto para que a igreja entendesse, e passasse por este processo, era que a igreja precisava crescer em graça e em conhecimento. Lá o texto diz, antes, ali está assim, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, nesse contexto, amados, do capítulo 3 de 2 Pedro, ele estava falando sobre a vinda do Senhor, que os acontecimentos, os ensinos, sobre as heresias, sobre os falsos profetas, e ele orientava a igreja quanto à importância de crescer em graça e em conhecimento, porque somente assim, amado, nós estaríamos imunes, às tentativas do inimigo, aos levantes do adversário, às aflições, as angústias, as enfermidades, as setas, não somente físicas, mas principalmente espirituais, que, como o pastor tem falado aqui nos últimos dias sobre letargia, e às vezes nós não entendemos o que tem causado a letargia, mas são vários fatores que contribuem para que nós vivamos uma vida distraídos, uma vida letárgicos, mas eu tenho certeza que através do conhecimento da palavra de Deus, através da graça, que nós vamos entender hoje o que é graça, através desses meios, através dessa alimentação, dessa palavra, porque a palavra de Deus ele é o pão da vida, Ele que nos sustenta. Hoje tem muitas pessoas que adoram comer miojo, adoram uma comida rápida, adoram comer um fast food, mas nós sabemos que valor nutricional, importância de proteínas, de nutrientes, nessa alimentação rápida, não tem. É uma alimentação que a pessoa come, se alimenta, e às vezes faz mais mal do que bem para a saúde. Da mesma forma na nossa vida espiritual. Às vezes mensagens rápidas, às vezes, um videozinho, não sei o quê, às vezes nos distrai mais do foco, nos tira mais do foco, do que sustenta a nossa alma, sustenta o nosso espírito. E o pão da vida, e a palavra de Deus, ela é pão, é alimento, ela sustenta, Nós vemos isso muito claro, amados, e o Senhor me faz lembrar agora de João Batista. A palavra de Deus fala que ele estava lá no deserto, pregando, e as pessoas saíam da cidade para ouvir a palavra de João Batista. Era uma palavra amigável, era uma palavra, às vezes, agradável, fácil de digerir? Não. João Batista era aquele pregador meio ríspido, meio áspero. A Bíblia fala que até as roupas dele eram umas roupas diferentes. Ele se vestia de pelos de animais. Ele se alimentava de mel silvestre, de gafanhoto. Imagina um homem se alimentar de gafanhoto e mel. Como que era esse homem? O estilo de vida dele. E a mensagem dele também, às vezes, parecia agressiva. Que ele chamava, olha, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Então, às vezes, os adjetivos que ele usava, a maneira como ele pregava, a princípio parecia assustar, mas as pessoas saíam de várias regiões para ouvir a palavra dele, porque sabia que aquela palavra que ele ministrava vinha do céu, vinha de Deus, e era aquela palavra que nutria a alma, a esperança e a convicção das pessoas.
Então eu louvo a Deus, amados, porque os tempos mudam, os tempos passam, mas Deus ele continua sendo fiel. A Bíblia fala que Ele é imutável. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor ela permanece. E o Senhor ele continua conhecendo a minha e a sua necessidade. E hoje, graças a Deus, né, não temos mais assim homens como João Batista, mas o Senhor ele continua conhecendo as nossas necessidades e de uma forma, quem sabe, mais gentil, mais agradável, mas Ele continua enviando a sua palavra. E cabe a nós ficarmos atentos, cabe a nós aproveitarmos as oportunidades, né? Ontem eu vim trazer a esposa aqui na aula e eu fiquei muito feliz, amado, pela ver a quantidade de irmãos, né, participando da escola de ministros. Isso é importante, isso é crescer em conhecimento, isso é ter sede da palavra de Deus. Por que, amados irmãos? Porque somente assim nós vamos suportar o dia mal. Somente alicerçado na palavra, né, enraizado na palavra, quando vier a tempestade, a casa não cai. Né? A Bíblia fala sobre isso, que aquele que ouviu a palavra do Senhor e guardou, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que edifica a sua casa na rocha, na hora da tempestade, ele não entra em desespero, porque ele sabe em quem ele tem crido. Ele sabe em que ele tem depositado a confiança dele, a esperança dele. Porque nós vamos ver aqui pela palavra do Senhor, que todos nós estamos sujeitos às provações, todos nós estamos sujeitos às intempéries. Né? A chuva quando cai, irmãos, ela molha todos. O que tem mais recurso, o que tem menos recurso, o que tem a pele mais clara, a pele mais escura, não importa. A chuva quando ela cai para todos. O sol quando ele brilha, né? Ele brilha para todos. Não importa se a sua pele é sensível, ou se a sua pele é mais resistente ao sol, aí cabe a nós nos adaptarmos. Um precisa usar o guarda-sol, o outro não precisa, que o outro quer se bronzear mesmo, né? Um precisa se proteger, o outro não, mas o sol ele brilha para todos, porque assim é a justiça de Deus. Então, né, até falava hoje à tarde, numa oportunidade que tivemos, eu e o irmão Fabiano, né, fomos fazer uma visita por um amigo, e esse amigo ele é médico, né, está internado, em um quadro bastante delicado, e ele falando, né, do quanto ele trabalhou, que muitas das vezes ele trabalhou até de graça em alguns lugares, né, e eu falei o Senhor me levou a falar sobre isso para ele, falei, a justiça de Deus é assim, independente das nossas boas obras, e nós vamos ver isso hoje pela palavra, nós estamos sujeitos às intempéries, nós estamos sujeitos às enfermidades, mas o que vai nos tornar inabalável é onde nós construímos a nossa casa, é em quem nós estamos firmados, em quem nós firmamos a nossa fé, em quem nós depositamos a nossa confiança, né? A palavra de Deus fala que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas a igreja, irmãos, ela fará menção do nome do Senhor. A nossa confiança não pode estar na nossa conta bancária, nossa confiança não pode estar na nossa estrutura, no nosso conhecimento, na nossa bagagem, no nosso currículo. Isso é importante neste mundo, para este tempo, mas não pode estar lá a nossa confiança, porque tudo isso passa, irmãos, tudo isso passa. É por isso que nós vemos, infelizmente, pessoas que, né, colocam toda a confiança no esposo, ou colocam toda a confiança no cônjuge, na esposa, e Deus o livre tem uma frustração, né, acontece ali algo que não esperava, a pessoa quer tirar a própria vida, porque a confiança dela estava no outro, porque a esperança dela, a alegria dela estava no cônjuge. E é importante o cônjuge, família é base, família é projeto de Deus, né? Deus tem prazer, Deus tem alegria em famílias, Deus ele tem prazer no matrimônio. Eu sempre falava, né, e falo, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então Deus ele tem propósito na família, mas a nossa esperança não pode estar no outro, porque a nossa salvação ela é individual. A Bíblia diz que naquele dia, amados, muitos vão falar assim, oi, o marido foi salvo, a esposa não foi. A esposa foi salva, o marido não foi. Porque a salvação ela é individual. É importante caminhar junto, é importante estar junto. A Bíblia fala que é melhor andar dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Então é importante estar juntos, mas a salvação ela é individual. Por que eu digo isso, amados? Porque por melhor que seja, né? Esse dia conversando com um irmão, né, esse irmão comentava, olha, meus pais, não sei o que aconteceu em Israel. Falei, por quê? 46 anos de casado, separaram. Falei, que conversa é essa, meu irmão? Ele falou, rapaz, ninguém está entendendo nada, os netos, os filhos, 46 anos de casado, e separaram. Então, amados, existem situações que, infelizmente, é cumprimento da palavra do Senhor. Né? Mateus 24, 12,
próprio Jesus falando assim, ele fala, olha, no fim, o amor de muitos se esfriariam. Então, muitas situações que nós estamos vendo, e nós veremos, que o pastor Marcos bem mencionou aqui, né? Que às vezes parece estar ruim, mas a tendência é piorar. Porque isso é cumprimento da palavra. Isso não é para que os irmãos tenham medo, não, porque nós estamos em Cristo. Nós não estamos no mundo, estamos aqui no mundo, mas nós não somos do mundo. A nossa confiança não está nesse governo, não está nas coisas deste mundo. A nossa confiança está no Senhor. Né? Lá no Salmo 24, a palavra de Deus é bem clara, ele diz, olha, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Então nós somos do Senhor. Quem rege a nossa vida é o céu, não é a terra. Independente da corrente, independente do meio, independente do que está acontecendo, a igreja ela é regida pelos céus. É por isso que passou todos aí, amados, 2000 anos, né? Desde que a igreja de Cristo está aí, e permanece a igreja. Porque pode se levantar reinos, pode se levantar nações, mas se levanta para cair, porque a igreja ela é a noiva do Cordeiro. A noiva ela tem um noivo, e o noivo vela pela vida da noiva. Então, ai daqueles que ousa tocar na noiva. Quem é que vai ver a sua noiva sendo lesionada, sendo afligida, e vai ficar quieto? Assim é o nosso Deus. Então, se você e eu, nós somos igreja do Senhor, né, não se preocupe com as coisas que estão acontecendo, mas antes, né, renova a sua fé no Senhor, né, fortalece a sua fé no Senhor, através da graça e do conhecimento. Amém, amados? Os irmãos conseguiram aí colocar o slide, por gentileza? Pode? Ajuda nós aí, amém? Graças a Deus. Então, seguindo o tema, né, terças proféticas, o romper, graça e conhecimento, alicerces para romper. Naquele dia nós conseguimos falar sobre conhecimento e não deu tempo de falar sobre graça, né? Imagine nós, comunidade da graça, não falar sobre graça, né? Fica até sem graça. Então, hoje vamos falar, amém? Por gentileza, pode o próximo, por favor? Não, aí não pode, né, pastor? Que é isso? Nada de sem graça. O texto base é 2 Pedro 3,18. Antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória agora, no dia eterno. Amém. Então, amados, o que é graça, né? Que é o próximo slide, por gentileza. O que é graça, para a gente entender? Na Bíblia, irmão, nós vamos ver pelo menos 8 significados, né, de graça. Vai aparecer pelo menos 8, assim, situações com o significado diferente. Graça, primeiro, é o amor de Deus que salva as pessoas e as conserva unida com Ele. Lembra que teve um negócio, um bafafá, um desfile, que apareceu as famílias ali dentro de uma lata de conserva? É a graça. Então, nós somos conserva mesmo, nós estamos em conserva mesmo, porque é a graça do Senhor aqui, o amor de Deus que salva as pessoas e as conserva unida com Ele. Então, nós estamos unidos em Cristo. Isso é possível através da graça. Temos aqui algumas referências bíblicas. Amém? Graça também é a soma das bênçãos que uma pessoa, sem merecer, recebe de Deus. Então, assim, eu não mereço, mas eu recebo. Isso é através da graça. Isso só é possível pela graça. Seria aquele famoso, é conhecido como favor não merecido, né? Então, outro significado de graça é o favor não merecido. Eu não mereço, mas pela graça o Senhor nos concede. Pela misericórdia o Senhor nos concede, pela bondade do Senhor, Ele nos concede. Então, nós temos aqui também algumas referências, amém? Mas não vamos dar ênfase aqui no significado de graça. O que é graça? É a influência sustentadora de Deus que permite que a pessoa salva continue fiel e firme na fé. Então, o que nos sustenta, o que nos mantém de pé, irmãos? É a graça. Pela graça também, né, a igreja, aquele que já aceitou Jesus, aquele que é fiel ao Senhor, ele continua, ele permanece de pé, independente das intempéries, independente das adversidades, independente daquilo que acontece ao seu redor. Pela graça, nós somos sustentados. Amém? 4 significados de o que é graça: louvor, gratidão. Amém? Nós vamos ver lá em Salmo 147, verso 7, e Mateus 11, 25. Então, alguma situação, graça aparece com o significado de louvor, de gratidão. Vou dar graça, render-lhe graça, render-lhe louvor, render-lhe gratidão. Amém? 5. O outro significado de graça também é boa vontade, aprovação, né? Mercê, como lá em Gênesis 6:8, Lucas 1:30 e Lucas também 2:52. Amém? Então, fez de boa vontade, fez de graça.
beleza, né? Então também tem um significado de beleza. Graça aqui na Bíblia, em Provérbios 31:30, quando está falando da graça, ele está citando a beleza, né? Olha que graça, olha que beleza, né? Que pessoa bela, que homem belo, que mulher belo, né? Porque ali tem graça. Então também tem esse significado na Bíblia. Em Zacarias 12:10, veremos o outro significado de graça, que é bondade. Graça aqui significa bondade, amém? E o oitavo significado de graça é sem pagar, como está em Gênesis 29:15, Mateus 10:8, né? E quando você recebe algo que você nem pagou, né? Já viu o 0800, né? Os jovens gostam de falar isso. 0800? É na faixa, né? É de graça. Então também tem esse significado na Bíblia. Então, graça, amados, na Bíblia Sagrada tem pelo menos 8 significados, amém? Agora o texto lá de 2 Pedro 3, né, 18, ele fala, olha, antes de crescer na graça. Agora eu preciso entender por que eu preciso crescer na graça. Próximo slide, por gentileza, meu irmão. A graça, por que eu preciso crescer? Porque a graça, irmãos, ela nos garante a salvação. Não existe salvação, queridos, sem graça, sem ser por meio da graça. Isso está claro, Paulo escrevendo lá em Efésios, capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 8 e 9. E ele diz assim, olha, porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Então, amados, eu preciso crescer em graça, eu preciso da graça, porque sem graça não há salvação, não existe salvação, sem graça. A salvação não é pelas obras, Paulo deixa bem claro, não é assim, eu fazer caridade, eu ser solidário, isso vai me garantir a salvação, não. O pastor Marcos sempre fala aqui, né? Nós temos que ter boas ações, porque nós já somos salvos. As nossas boas ações não vai garantir a salvação. Eu trato bem, eu respeito, eu sou educado, eu faço boas ações, é porque eu sou salvo, não é para eu ser salvo. Porque nós somos salvos em Cristo, agora nós somos transformados, né, pelo Espírito Santo, Ele trabalhou em nós, Ele nos regenerou, né? O velho homem agora é uma nova criatura em Cristo, e agora o nosso caráter foi mudado, o nosso comportamento foi mudado, e agora nós temos condições de realizar boas obras, porque nós somos nova criatura em Cristo. Então eu não faço boas obras para ser salvo, né? As boas obras, ela é um reflexo, ela é uma extensão. Eu sendo salvo, agora, né, por consequência, a gente realiza boas obras. Então, Paulo ele deixa bem claro aqui, quando ele escreve aos irmãos de Efésios, olha, e pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Na outra tradução diz assim, para que ninguém se glorie. Imagine, se você tem mais recursos, você pode fazer mais obras do que o outro irmão, e aí você seria mais salvo do que o outro irmão? Não existe isso. Então Deus ele é justo, Deus ele é justo, independente da sua condição, independente do seu recurso. Nosso irmão, né, Arthur mencionou aqui, é uma maravilhosa graça, é uma abundante graça. Então a graça ela está liberada a todos, todos nós temos acesso à graça, todos nós podemos desfrutar da graça, podemos mergulhar na graça. Isso depende da condição financeira, se eu faço boas obras ou não faço boas obras. Imagine só se a salvação dependesse de obras. Eu trabalhei no hospital lá em Guarulhos, um hospital bem assim, né? E lá só fica paciente psiquiátrico ou que nasceu com alguma anomalia, hidrocefalia. Então, paciente assim que nasceram e vivem lá. Eu lembro que tinha um casal lá, chamava Adão e Eva, era um casal de irmãos, né? Eles tinham microcefalia, a cabeça deles era bem pequenininha, eu nunca tinha visto assim, né, só em imagens e vídeos, e esses pacientes eles nasceram e viveram o tempo todo lá, tinham 30 anos na época, os dois irmãos, e desde que nasceram, os pais deixaram eles lá no hospital, e eles viviam lá, aos cuidados da equipe, porque era todo um hospital especial, né, nessa área. Então imagine, se a salvação dependesse de obras, esses dois não poderiam ser salvos, eles nunca saíram na sociedade, eles nunca viveram, eles nunca conseguiram fazer uma boa obra, ajudar alguém. Então imagine, nasceram com uma deficiência, são especiais e ainda não seriam salvos? Olha como Deus seria injusto. É por isso que a salvação ela não depende de obras, porque as obras um pode fazer mais que o outro, um pode querer fazer, o outro pode não querer fazer, e a salvação ela não está ligada a isso.
É pela graça que nós somos salvos, né? E isso está acessível a todos, por meio da fé. Basta você crer. Você creu, você acreditou, né? A graça ela te alcança, né? A graça ela te envolve, e agora você é salvo em Cristo Jesus. Agora a sua casa é salva em Cristo Jesus. Amém, amados? Por que eu enfatizo isso? Porque quantas pessoas nós ouvimos falar: não, eu não sou da igreja, não, mas eu faço caridade, né? Boas obras. Amém. Deus te abençoe, continue fazendo, né? Mas olha, escute, Jesus está voltando. Aquele que há de vir virá e não tardará. E não existe outro meio da gente ser salvo. O pastor deixou bem claro aqui no domingo, né? E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não existe atalhos para ser salvo. É só através do caminho. E o caminho é Jesus. Amém, amados? Então, através da graça nós somos salvos. E essa graça nós vamos ver aqui, que nós só recebemos ela através do Filho. Quando nós recebemos o Filho, nós acessamos a graça. Seguindo por gentileza, meu irmão. Por que crescer na graça? Porque a graça... Esse é o mesmo, né? Não, tá certo, mudou. Porque a graça nos justifica. Está lá em Romanos 3, 23 e 24, Paulo, também escrevendo aos irmãos de Roma, ele fala: olha, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, amados, todos nós, todos, pecamos. O salmista Davi fala isso, né? Sobre pecado me concebeu a minha mãe. Ali no Salmo 51, quando ele está, né, orando, clamando ao Senhor, ele já falou: olha, sobre pecado, desde o nascimento eu já nasci sobre pecado. Então, ai de nós, irmãos, se não fosse a graça. Porque todos, mas você nasceu no berço cristão. Meu Deus, irmãos, ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. Ai de nós se não fosse a graça do Senhor para nos resgatar. Porque filho de peixe é peixinho, filho de sapo, né, é girino, é sapinho. Mas filho de crente não é crentinho, não. Precisa aceitar Jesus. Precisa receber Jesus. Não, meu filho já nasceu e aí não evangeliza, não orienta, não aconselha, se não tiver um encontro com Cristo, irmãos, né? Filho de peixe é peixinho, filho de sapo é sapinho, mas filho de crente não é crentinho, não. Ele precisa aceitar Jesus. Precisa reconhecer, confessar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma. Então, nós precisamos ter essa convicção. E Paulo deixa bem claro aqui aos irmãos de Roma: olha, porque todos pecaram. Nós já estávamos fora, já estávamos destituídos. O que é destituir alguém do cargo? É tirar do cargo. Vou destituir o presidente, vou tirar. Vou destituir o rei, vou tirar o rei do cargo. Ele fala: todos pecaram e destituídos estão da glória. Nós já estávamos fora da glória, irmãos. Mas graças a Deus, né? Que Deus, Ele é amor. Deus, a Bíblia, João fala que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que Ele deu o seu Filho unigênito. E aí, agora nós fomos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, amados, a graça, ela nos justifica. É por isso que eu preciso crescer em graça. Isso parece que é tranquilo, Israel. Não é, irmãos. Quando a pessoa, ela aceita Jesus, ela confessa Jesus, ela às vezes está num culto, ela recebe uma palavra pelo WhatsApp, pelo vídeo, né, um YouTube, uma mensagem que ela assiste, e ali o Espírito Santo de Deus trabalha no coração dela, porque é o Espírito Santo quem convence. Não é a forma como a gente fala, não é a forma como o irmão pregou, o irmão louvou, não. Se o Espírito Santo de Deus não trabalhar naquele coração, não tem quem convença. Então, quando aquela pessoa ela é convencida pelo Espírito Santo, ela quer se render. Mas aí o inimigo das nossas almas começa a acusar. Não, mas você lembra o que você fez ano passado? Mas você lembra o que você fez no ano retrasado? Você lembra a sua velha vida? O quanto você já fez? E aí, amados, se nós não tivermos essa certeza que a graça nos justifica, eu não preciso dar explicação para demônio nenhum, não. Eu não preciso ficar me justificando para A nem B, não. Porque a graça, ela me justifica. O sangue de Jesus lá derramado na cruz do Calvário nos purifica de todo pecado. Então tem pessoas, irmãos, que estão na igreja, mas não conseguem dormir, não conseguem desenvolver, não conseguem fluir, porque o inimigo fica acusando, Quantas vezes o pastor Marcos aqui menciona, né? Olha, pode até voar sobre a sua cabeça, mas não deixa fazer ninho, não. Então ele pode até soprar, mas você lembra ele: ei, o sangue foi derramado, tetelestai, está consumado, o sangue dele me justifica.
Eu aprontei sim, eu errei sim, mas o Senhor pagou o preço que eu não podia pagar, e agora eu sou salvo em Cristo Jesus. E agora a minha família é de Cristo Jesus. Agora o meu filho é de Cristo Jesus. Então não aceite sobre você, porque a graça ela nos justifica. Tendo essa certeza, eu sou justificado pela graça. Não preciso pagar nada não. Não é com o nosso recurso, não é pelos nossos meios, não. Foi pela graça. Está justificado. Repreenda essa acusação, repreenda essa mentira do inimigo. Né? Minha mãe sempre falava, ele é o pai da mentira. Não dê ouvido a ele não. Um dia ocorreu uma situação de um familiar lá, e assim, manifestou na família lá, eram os vizinhos, e sabiam que nós éramos crentes, né? Foram chamar lá em casa, e aí era o pai, era o filho, e daqui a pouco aquele trupé, e aí a pessoa uma pessoa que já estava lá, de uma outra denominação, começou a querer conversar com a pessoa que estava ali naquele processo de libertação, e dando ouvido, e fala, minha mãe fala, para, ele é o pai da mentira, vai ficar dando ouvido para mentiroso? Sai no nome de Jesus. Tem que ficar conversando com mentiroso não, dando ouvido para mentiroso não. Então às vezes, irmãos, ele está na orelha, mentindo, contando história, trazendo fofoca, trazendo dissensões, tentando fazer divisão no meio do povo de Deus, e a gente fica dando ouvido? Não, para lá, no nome de Jesus está repreendido. Por quê? Porque eu já estou justificado, a graça me justifica. O sangue de Jesus, mas eu errei muito, eu errei pouco, não importa, irmãos, a graça ela é abundante. Nosso irmão Arthur já liberou aqui a maravilhosa e abundante graça, irmãos. A graça não é um copo d'água apenas que sacia a nossa sede. A quantidade é como se fosse um oceano. Olha, o oceano sacia a sede de quantas pessoas? Imagine todo esse oceano de água doce, né? Às vezes nós passamos ali, aqui próximo aqui a represa Billings, parece que a água não vai acabar. Né? Você passa de carro até que é rápido, mas vai de barquinho atravessado de um lado para o outro. Fala, misericórdia, se esse barco afundar aqui, né? O medo até bate. Porque fala, meu Deus do céu, porque é muita água. Imagina um oceano de água, um oceano de graça. É assim que é a graça do nosso Senhor sobre nós. É um oceano. Você pode desfrutar, você pode mergulhar, porque a graça ela não cessa. A graça ela não acaba. A graça ela não tem prazo de validade sobre as nossas vidas. Né? Às vezes o convênio pode expirar, o convênio tem, mas a graça não, irmãos, a graça, amém? Siga para o próximo slide, amado, por gentileza. Por que crescer na graça? Porque a graça nos sustenta e nos permite suportar o que parece insuportável. Sabia disso, amado? Aquela prova que parece que é a maior prova do mundo, que ninguém passou, através da graça você vai passar, através da graça você vai cantar o hino da vitória. Através da graça você vai chegar do outro lado. Nós vemos isso, irmãos, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8 e 9. 2 Coríntios 12, versículo 8 e 9. Quando Paulo, irmãos, ele falando a respeito da sua situação, ele diz que, para que não, sobre ele, né, para que sobre ele não... 2 Coríntios 12, versículo 17, diz assim, e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E o Senhor, no versículo 9, então ele orou 3 vezes, amados, por uma situação. Ele orou 3 vezes por uma questão, por algo que o incomodava muito. E nós sabemos isso, que quando, né, um hebreu, quando um judeu, ele orava 3 vezes, amado, é porque algo era muito grande. É que a prova era bem grande, porque estava incomodando demais. Porque ele tinha a convicção de que se orasse uma vez, o Senhor iria responder. Mais cedo ou mais tarde, o Senhor iria se manifestar. E Paulo, ele enfatiza aqui em 2 Coríntios 12, que por 3 vezes ele orou ao Senhor por aquela questão. Ele orou ao Senhor por aquela situação, e o Senhor responde para ele no versículo 9, o Senhor diz assim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amado, Paulo estava atribulado, Paulo não estava conseguindo fluir, Paulo não estava conseguindo desenvolver, ele falou, não, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma solução da parte do Senhor. E quando ele orou, amados, a resposta que veio do céu foi, Paulo, a minha graça te basta. Não, mas essa luta é grande, mas a minha graça te basta. Mas essa enfermidade parece que é para a morte, mas a minha graça te basta.
A minha graça te é suficiente. E aí, amados, a Bíblia nos diz que aquela palavra, né, fez efeito no coração do Paulo. E ele diz assim, olha, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Como que pode alguém falar, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas? Né, porque nós temos a tendência de sermos orgulhosos, sermos soberbos. Não vou me gloriar nas minhas fraquezas. A gente tem a tendência de nos gloriar nas nossas fortalezas, naquilo que nos engrandece, né, naquilo que nos enfatiza, naquilo que, quem sabe, dá engajamento. É nisso que nós queremos nos gloriar. Mas Paulo diz, ele, vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então ele entendeu, amados irmãos, que a graça era suficiente. E nós precisamos ter essa convicção na nossa vida. Porque nós vivemos hoje, amados, sobre um tempo, né, de comparação, ainda mais com a exposição das redes sociais. Né? E as pessoas normalmente só postam coisas boas, viagem, coisas boas, porque isso é normal do ser humano, né? Quem vai postar um momento de luta, de fraqueza, né? Quem vai postar um momento de provação? Ninguém quer dar ênfase nisso, quer dar ênfase nas bênçãos, né? Nos momentos bons. E às vezes aquele irmão que não está ainda vivendo esse tempo, ele começa a se comparar, meu Deus, mas como é que é? Mas nunca vou chegar, todo mundo está indo, todo mundo está fazendo, olha o irmão foi, olha o irmão, né? Nós vimos aqui sobre o curso de noivos, né? Quem sabe o irmão, a irmã está solteira e fala, meu Deus, quando vai chegar a minha vez? Queria fazer a minha matrícula, vai ser agora, vai ser, calma, meu irmão, vai dar certo, né? Deus, ele é fiel, né? Deus, ele é bom, meus irmãos, Deus, ele é bom. Então, amados, eu estou indo para 18 anos de casado, olha aí, então Deus faz milagres, fique em paz, vai dar certo. Então, amados, Deus, ele é bom. Então as pessoas ficam se comparando, e muitas vezes ficam se martirizando. Ah, não, porque eu sou ovelhinha negra, é porque eu sou mais feinho, é porque, sabe, aqueles complexos de inferioridade do inimigo, porque Deus não envia isso para ninguém, isso aí é coisa do inimigo, só pode ser do inimigo, né? E aí a pessoa fica se martirizando, e não flui, e não desenvolve, e não vive o que Deus tem para ele viver, os propósitos do Senhor. Mas nós precisamos compreender, pedir para que o Senhor, amados, através da sua graça, se manifeste e se revele em nós, e nos dê essa convicção, que embora o momento que eu estou vivendo hoje não seja o melhor da minha vida, mas eu sei que o que há de vir virá e não tardará. Eu sei que aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir a promessa, e que mais cedo ou mais tarde o nome dele vai ser glorificado através da minha vida também. Então nós temos que nos gloriar nisso, irmãos, ter essa certeza, essa convicção. Ah, parece que está longe, Israel, parece que comigo não vai acontecer. Não, se Deus, ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Tem um texto que eu gosto muito de Romanos 8, né? O pastor cita muito 28, e eu gosto de citar o 18, que diz assim, as aflições do tempo presente não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, independente da provação, independente da luta, independente do hoje, o que Deus tem amanhã para nós é muito melhor, vai glorificar o nome dEle. Então nós temos que, glória a Deus, pode glorificar Deus. Então, mas nós temos que nos fortalecer na palavra, receber a palavra e tomar posse da palavra. Eu citei aqui na outra oportunidade, só para lembrar os irmãos, que o ano passado não foi muito bom para mim, não. Mas lá no começo do ano, o pastor ministrou, Ismael aqui liberou, que ia ser um ano de restauração, restituição. E eu recebi, eu tomei posse. Falei, o ano não começou bem não, mas disse que vai ser de restituição, vai ser de restituição. Eu já recebi, já tomei posse da palavra. E, amados irmãos, o ano terminou muito melhor do que começou. Eu não quero te assustar não, viu? Mas 2025, eu comecei o ano afastado pelo INSS, 4 meses sem receber, porque os médicos do INSS estavam de greve, não tem nem perícia, tinha previsão de quando ia marcar minha perícia, com 3 filhos, uma esposa linda para cuidar, então a esposa linda tem que ser bem cuidada. Então não começou o ano fácil não, irmãos, mas eu fiquei na posição. Fiquei no meu cantinho, glorificando a Deus, Deus se manifestou, Deus enviou provisão, e o ano terminou muito melhor do que começou. Até bênçãos que nem esperava, Deus enviou. Deus enviou, irmãos, Deus enviou, não tinha nem programação de trocar de carro. Deus enviou, foi mais 2 carros, não sei, olha, vou abrir uma agência já. Mas é bênção, irmãos, mas isso é para a glória de Deus, é para a glória de Deus. Porque Provérbios 16 fala, olha, dos homens são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta na boca.
Então creia no Senhor, confie no Senhor. Né? Olha, hoje o dia não está bom, olha, o momento não está bom, mas eu recebo essa palavra de Israel. Eu vou tomar posse dessa palavra, porque a palavra não é de Israel, a palavra ela vem do céu. E o pastor liberou aqui também domingo, né? Isaías 55:11. A palavra, irmãos, ela vai cumprir. A palavra ela tem poder. Independente do mensageiro, irmãos, a palavra ela tem poder, ela tem vida própria, porque ela vem do altar de Deus. Então, quando você toma posse da palavra, irmãos, ela começa a gerar, ela começa a produzir. Daqui a pouco vai, crescendo, e você fala, então, olha aí, eu recebi. A bênção chegou. Amém, meus amados? Vamos seguir aqui que as horas não param, né? Como eu recebo a graça? Então, nós vimos aqui, irmãos, que eu preciso crescer na graça, porque a graça nos sustenta e nos permite suportar o que parece insuportável. Para Paulo, isso era muito difícil. Essa questão de Paulo era algo que lhe incomodava muito. Por isso que ele orou 3 vezes. Mas o Senhor falou, Paulo, a minha graça te basta. Amém? Como eu recebo a graça? Como que eu faço para receber a graça? Lá em Efésios 4:7, o texto diz assim, olha, e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo, através de Cristo. Somente através de Cristo nós podemos receber a graça. Quando eu recebo a Cristo, eu recebo a graça. Quando eu recebo a Cristo, eu acesso a graça. Entenda isso. Não estamos falando aqui de placa de igreja, não. Estamos falando de Cristo. Quando você recebe a Cristo, quando você abre o seu coração para Cristo, irmãos, você tem acesso a essa maravilhosa graça. Você passa a desfrutar dessa poderosa graça, irmãos. Aqui em Tiago 4:6, né? E nós vemos outras situações, outros textos bíblicos, em que, em João, o Evangelho 1:14, João, ele deixa bem claro isso. Diz assim, e o verbo se fez carne, João 1:14, os irmãos puderem colocar aí, não está nesse material. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando João está falando aqui do verbo que se fez carne e habitou entre nós, o texto aqui diz assim, aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de... Então, amados, quantos aqui lembram daquela, muitos jovens não vão lembrar, né? Daquela vez que faltou gás, teve greve, faltava gás, tinha que fazer fila em frente aos depósitos. Poucos irmãos lembram disso, né? Graças a Deus. E aí, amados irmãos, a gente ouvia falar, olha, no depósito tal vai ter gás. As pessoas iam dormir à noite lá. Passava a noite na fila, às vezes chegava de manhã, acabava e ele não pegava. Mas ele ouvia falar, olha, não sei aonde está tendo gás, e tem muito gás lá. As pessoas iam de uma cidade para outra, pessoas que dormiam em frente ao depósito, esperando, porque falavam que lá ia ter muito gás. Agora que o texto diz que, ele é cheio de graça, que em Jesus, irmãos, o verbo que se fez carne, o unigênito, o Filho de Deus, ele é cheio de graça. Então, se você quer receber graça, irmãos, vá num lugar onde tem muita graça. Se você quer receber a graça, busque aquele que é cheio dela, que é a fonte dela. Então, quando nós precisávamos lá do gás, nós ouvíamos falar que lá no depósito, não sei onde tinha, a gente passava a noite lá. E muitas vezes as pessoas querem desfrutar dessa graça, irmãos, não querem passar 2 horas dentro do culto. Ai, meu Deus, esse culto não acaba nunca. Já vai dar hora do almoço e o pastor não acaba esse culto de domingo, né? A barriga já está roncando. Nós precisamos, amados, entender isso, né? Que não é pelo nosso esforço, não é pela nossa... Mas nós precisamos entender que existem situações na nossa vida... Não, eu digo isso, amados, porque eu trabalho no hospital. E assim, o hospital é um ambiente que eu falava para a igreja, é difícil de eu judio dos irmãos, porque os exemplos que eu trago... A pessoa pega a senha lá, irmãos, na triagem. Até ela passar na triagem, dependendo da situação, é meia hora. Aí depois que ela passa na triagem, o pessoal verifica lá os sinais e tudo mais. Dependendo da situação, se os parâmetros estiverem normais, pelo protocolo, né, protocolo Manchester, ela tem até 1h30 para passar no médico. Então, só entre a triagem e passar no médico é 1h30, 2 horas. Isso é o protocolo. Não sou eu que estou inventando. Aí já foram 2 horas. O culto aqui, o máximo é 2 horas. Lá 2 horas você vai para passar com um médico humano.
E aí o médico vai olhar, vai examinar, às vezes nem olha, às vezes nem encosta, né, dependendo do profissional. Tem profissional que é excelente, tem profissional que a gente sabe que ele está cansado já, ele só olha lá e prescreve lá. Enfim, isso aí você passou com o médico humano. Aí, se você quiser tomar o remédio lá, vai para a sala de medicação, esperar. Se você não quiser, ele faz a receitinha para casa. E tem pessoas, irmãos, que eu já vi isso. Olha, irmão, me ajuda, o que aconteceu? O médico passou uma receita aqui. Ah, irmãos, vamos ver o que é. E vamos lá tentar ajudar. Porque o médico passou a receita, um médico humano, um homem, passou uma receita, e a pessoa faz de tudo para comprar aquele remédio. Porque na cabeça dela, se como foi um médico, um profissional, se eu tomar, vai resolver o meu problema. Só que muitas das vezes a pessoa toma e não resolve o problema. Porque os sintomas que ela apresentou naquele momento, né, o médico teve aquele diagnóstico, mas não, né, às vezes é outro problema mais grave, ou é outro problema mais simples. Né? O que eu quero dizer com isso, irmãos? Às vezes, para a gente correr de uma necessidade nossa, para suprir uma necessidade nossa, nós passamos 4, 5 horas no hospital, né? E muitas das vezes, lógico que ninguém quer isso, mas muitas das vezes nós saímos lá com um papel que o médico deu, tomamos algumas medicações que às vezes faz efeito, às vezes não faz, às vezes até efeito contrário, dependendo da situação, tem efeitos adversos, né? Pode ter, entendeu? E nós saímos de lá, muitas das vezes a pessoa sai feliz, porque o médico viu, ela conversou com o médico, né? E às vezes nós temos a oportunidade, amados, como diz lá em Mateus 6, de entrar dentro do nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto, falar com aquele que pode todas as coisas, aquele que nunca erra diagnóstico, aquele que nunca erra receita, aquele que tem a palavra, né? Como o centurião de Cafarnaum falou, olha, mestre, basta uma palavra. Eu sei que o Senhor tem anjos aí, tem pessoas aí, né, à sua disposição. Eu também sou homem de exército, e eu sei que se eu liberar uma palavra aqui, né, aqueles que estão subordinados a mim têm que cumprir. Ele olhou para Jesus e reconheceu isso, falou, olha, se tu liberar uma palavra aí, eu sei que o meu criado lá vai ser curado. Então, muitas das vezes, irmãos, nós não queremos, né? Eu digo isso por quê? Porque existe um trabalho aqui de quarta-feira, irmãos, que é maravilhoso. E eu tive a oportunidade de ver várias pessoas chegando enfermas e saindo curadas. E dura 1 hora, 1h30 o trabalho, né? E às vezes a pessoa passa numa fila, passa aqui, passa acolá, 5, 6 horas, faz um monte de exame, às vezes não tem nem condição de comprar o remédio, tem que correr atrás de outras pessoas para comprar aquela medicação, porque às vezes não tem lá no posto público, né? Não tem lá na farmácia pública aquela medicação, e a pessoa faz um esforço danado, e muitas das vezes não vai resolver o problema dela. E às vezes nós temos acesso, irmãos, a essa graça maravilhosa, a esse Deus que é poderoso, que pode fazer todas as coisas, e às vezes nós dispensamos, e às vezes nós desperdiçamos. Então, mas nós possamos ter essa consciência, que nós estamos aqui no melhor lugar possível. É por isso que o salmista disse, olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque ele falou, olha, eu posso ir para vários lugares, eu posso andar em vários ambientes, mas aonde eu vou ter a minha vida transformada, aonde uma palavra, aonde um louvor vai mudar, vai mexer comigo, vai me transformar, é somente na presença dEle. Na presença dEle, a Bíblia nos diz, amados, que até a tristeza, ela salta de alegria. Então, às vezes, nós temos essa oportunidade, temos este privilégio, e o desprezamos. Mas que nós possamos ter esse entendimento, amados, que, mediante o Senhor Jesus, nós temos acesso a essa graça. Então, não desperdice esta graça, não desperdice esta oportunidade, amém? Tiago, irmãos, ele diz assim, olha, antes da maior graça, portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos... Então, como que eu vou receber a graça? Recebendo a Cristo, mas com humildade. Eu preciso ter um coração humilde para ter acesso a essa graça. Tiago deixa bem claro, que o Senhor, ele resiste aos soberbos, porém, aos que são humildes, ele dá graça. Então, por quê? Porque eu preciso reconhecer que eu dependo dEle. Eu preciso reconhecer que sem Ele a minha vida não é a mesma. Sem Ele a minha vida não tem rumo, né? E João, lá em João 15, João fala. João 15, João faz uma metáfora ali, né? Ele fala, olha, eu sou a videira verdadeira, falando de Jesus. O meu pai é o lavrador. Toda a vara que está em mim, Ele limpa, Ele cuida para que dê mais fruto. Mas aquela vara que não dá fruto, Ele corta, né? Aí no João 15, o 5, ele fala, olha, estai, pois, em mim, porque sem mim nada podereis fazer. Então o Evangelho é bem claro, a palavra de Deus ela é bem clara. Amados, em Cristo, firmados nele, nós podemos todas as coisas. Paulo escreveu isso lá em Filipenses. Portanto, ele fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso aqui no sentido de suportar, de resistir,
todas as intempéries naquele que me fortalece. Ele tinha essa convicção. E nós precisamos também ter essa convicção, irmãos, que em Cristo Jesus nós suportamos todas as coisas. Em Cristo Jesus, né, firmados nele, debaixo desta graça, nós podemos passar por todas as adversidades. Debaixo desta graça, irmãos, nós podemos resistir ao dia mau. Nós vamos sobreviver ao dia mau. Amados, por gentileza, coloque aí Provérbios 3:34. É um texto bastante conhecido dos irmãos, da igreja, né, no geral. Provérbios 3:34. É que você é meio Bíblia João Ferreira. Olha o que ele diz, ó, ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Então, desde Provérbios, no Velho Testamento, o texto já nos enfatizava que para mim receber graça, eu preciso ser humilde, ter um coração humilde. Não é aquela modéstia, não é aquela falsa humildade, mas é um coração quebrantado na presença dele. É um coração humilde diante do Senhor. É reconhecer que nós dependemos dele, que nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos da graça, nós precisamos, né, dessa presença maravilhosa, irmãos. Porque, amados irmãos, o que nos difere das pessoas do mundo é a presença do Espírito Santo. É o acesso que nós temos, é aquele que nos chamou, a certeza de que Ele nos ouve, de que Ele tem uma palavra para nós. É isso que nos difere, irmãos. Até tem pessoas lá fora que têm um currículo melhor do que o nosso. Né? Tem um currículo melhor do que o nosso. Eu já citei aqui, irmãos, e eu falo não é com vanglória, com soberba, não. Eu trabalho na área de saúde, né? E quantos profissionais de saúde, irmãos, dependem de medicação? Tenho colegas que estão afastados por questões psiquiátricas, depressão, ansiedade, né? E por quê, irmãos? O que difere? Às vezes até fisicamente é mais forte do que nós, tem mais recursos do que nós, mas o que difere, irmãos? A graça do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, porque o Senhor conserva a nossa mente, o Senhor nos conserva, sabe? Nós passamos pelas situações, nós vemos as situações, mas nós entendemos o que está acontecendo. E aquelas pessoas, irmãos, que não estão debaixo desta graça, que não vivem debaixo desta graça, por quê? Porque muitas das vezes se acham donas do próprio nariz, não querem ser humildes o suficiente para reconhecer que eu preciso de um Salvador, eu preciso de um Senhor, eu preciso reconhecer o sacrifício dele na cruz do Calvário por mim. E quando o homem ele tem essa humildade de reconhecer o sacrifício da cruz, irmãos, ele aceita a salvação. Ele reconhece a salvação em Cristo Jesus. E aí a vida dele é transformada. Porque a Bíblia fala, irmãos, que agora nós temos um que milita por nós. Nós temos um que luta as nossas lutas. Por isso que Jesus disse em Mateus 28:11, né? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, irmãos. Ele quer trocar o nosso fardo pesado pelo jugo dele, que é leve, que é tranquilo. Mas nós precisamos vir até Jesus. Nós precisamos reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador da nossa alma, da nossa vida. Então, somente até aqui, irmãos, nós precisamos entender que nós dependemos da graça do Senhor. É por isso que em João, né, ele escreve lá em Apocalipse, ele fala, olha, que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo, né, quando ele recomenda ali a bênção, né, até na igreja, lá nas assembleias nós usávamos essa bênção apostólica, porque está lá em Apocalipse, mas ele fala, olha, o amor vem do Pai, mas a graça é só através do Filho, e a comunhão, mediante o Espírito Santo, né? Então essa ação nós precisamos reconhecer, a ação do Pai, a ação do Filho, a ação do Espírito Santo entre nós, que aí nós teremos o nosso caráter mudado, a nossa identidade transformada no Senhor, e aí, irmão, nós viveremos debaixo desta graça, e debaixo desta graça você vai suportar o dia mau, debaixo desta graça, né, você vai resistir ao dia difícil, crescendo em graça, crescendo em conhecimento, como a maioria dos irmãos já estão fazendo aqui, do seu devocional, na escola de ministro, participando do trilho de treinamentos, você está crescendo em conhecimento, crescendo em graça, crescendo em conhecimento, você está alicerçando a sua vida espiritual, e aí, amados, pode vir a tempestade que for, pode surgir a guerra que for, você tem certeza, né, e você tem convicção de que a sua vida está nas mãos do Senhor, e que ainda que se levante, né, o espírito do governador, é assim que diz a palavra, né, ainda que se levante o espírito do governador, você não vai deixar o seu lugar, você não vai deixar a sua posição, por quê? Porque eu bem sei em quem eu tenho crido. Você vai dizer isso, eu sei em quem eu tenho crido, Israel, eu sei em quem eu tenho crido. Os dias são maus, os dias são difíceis, né? Nós ouvimos muitas notícias e muitas das vezes nos entristece, mas nós precisamos entender
como o pastor Marcos aqui bem mencionou, quando ele leu no domingo, ele falou, olha, eu vou ler o jornal de amanhã, porque a palavra do Senhor, irmãos, ela já nos orienta, que tudo isso estaria acontecendo, que tudo isso vai acontecer. Né? Quando nós lemos ali Mateus 24, 12, irmãos, nós vemos ali, na Mateus 24, né, o capítulo completo, amado, Jesus deixa bem claro para os discípulos, porque os discípulos também tinham esse medo, tinha essa preocupação, e ele fala, ô mestre, nos dá um sinal, nos dá uma dica aí, como é que vai ser os últimos dias? E ali em Mateus 24, Jesus começa a detalhar, para informar os discípulos, olha, fique atento, mas quando nós estamos com a nossa vida, irmãos, nas mãos do Senhor, independente do que acontecer lá fora, nós temos a certeza da nossa salvação, porque este mundo, irmãos, é de passagem, nós podemos triunfar aqui, nós podemos nos dar bem, podemos prosperar, não tem problema nenhum, mas nós precisamos entender que o maior é o que está por vir, que o melhor é o que está por vir. Né? Isso é tão claro, precisa ser tão vivo na nossa mente, irmãos, porque existem pessoas que estão se apegando às coisas materiais, existem pessoas que estão se deixando de buscar ao Senhor, estão invertendo, né? Invertendo os papéis, invertendo as prioridades. Mateus 6,33 é bem claro, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, elas serão acrescentadas, irmãos. Eu sou testemunho disso, pela bondade, pela graça do Senhor. Amados irmãos, eu estava até testificando com o irmão essa semana, quando eu comecei a me posicionar, dar sim para Deus, em algumas coisas, Deus abriu portas, irmãos, extraordinárias. Concurso público que já tinha vencido, já tinha expirado, o Senhor moveu lá e me chamaram, chegou um telegrama em casa num sábado, de um concurso que eu tinha realizado há 3 anos, concurso só dura 2 anos o edital, com 3 anos e pouco chegou um telegrama em casa num sábado, que eu precisava me apresentar na segunda-feira. Irmãos, eu estava trabalhando, aquela correria, me apresentei na segunda, levei os documentos, já comecei a trabalhar na quinta-feira da mesma semana. Então, quando nós nos posicionamos diante do Senhor, Deus, Ele desenterra planos, projetos, sonhos, Ele traz à existência, irmãos, aquilo que não existe, para que o nome dEle seja glorificado através da nossa vida. Então, eu não sei o que você está buscando, mas o Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece a sua necessidade, e Ele é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos, segundo o poder que em nós opera, segundo o poder que é dEle, opera em nós, mas o poder é dEle, a glória é dEle. Então fique firme em Cristo, igreja do Senhor, né? Não se abale com as notícias, não se abale com o que ocorrerá nos jornais, né? Porque a nossa bússola é a palavra. Bússola os mais jovens não conhecem, né? O nosso GPS é a palavra, o nosso guia, né? O nosso farol é a palavra do Senhor, né? Então, independente do que você ouvir no rádio, ouvir na televisão, fique com a palavra, descanse na palavra, confie na palavra, porque assim, irmãos, nós estamos construindo, edificando os alicerces para viver um ano de romper no nome de Jesus. Amém? Fique essa palavra para a meditação da igreja. Deus abençoe no nome de Jesus.